Fala, queridos, que bom ter você por aqui. É uma alegria poder dividir a palavra de Deus com você. E eu espero de verdade que após ouvir esse sermão, seu coração pegue fogo. Então, por favor, deixe Deus falar com você. Um bom sermão. É muito difícil uma pessoa entregar a vida a Cristo. Você sabe como foi difícil para você estar aqui? O quanto de convencimento, o quanto de batalha. Mas para você sair da presença de Deus, é fácil. Um momento, um deslize, uma frustração. Esse texto que vou ler a você, fala de dois homens que abriram mão de um caminho. E quando Jesus os encontra, Jesus é duro com eles. Jesus os chama de loucos e duros de coração. Existe um processo para a gente se transformar louco e duro de coração. Aqui na Lírio a gente tem um monte de coisa legal. Eu gosto de congregar numa igreja legal. Se você realmente se envolver na igreja, se você se der a oportunidade de fazer parte de um grupo, de um GC, de uma área de voluntariado, tem defeito, tem erro, tem um monte de coisa, mas é legal congregar aqui. A gente não tem uma igreja pesada. A gente entende que o evangelho é a liberdade com responsabilidade. Mas o fato de ser uma igreja legal, agradável, contemporânea, uma linguagem fácil de se compreender, isso não quer dizer que a gente está à mercê de desviar, de sair do caminho, de se perder no trajeto. Eu me preocupo muito, como pastor da igreja, do quanto a gente consegue de fato estar tão comprometido com Deus, tão comprometido que nada nos desvie. Eu quero ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a história e depois eu quero comentar alguns textos. Vamos ser bem dinâmicos. Lucas 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Fala assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Quantos quilômetros? 11. 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, quem apareceu? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, no caso Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Com o que eles estão falando? Entendeu, né? Conversa de doido. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Veja que ele fala no passado. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram até um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas
para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que iam mais adiante. Mas eles insistiram: fica com ele. Eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já é noite, já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Último texto. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra. A gente não quer estar acostumado com ela, arde o nosso coração. É a tua palavra. Visita a tua igreja, visita os teus filhos, visita a nossa vida, meu Deus. Visita, Senhor. Tira-nos da loucura, tira-nos, Deus, tira-nos da incredulidade. Derrete o nosso coração como já derreteu um dia. Acorda-nos para viver os teus milagres e para sentir a tua presença. Por misericórdia, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Já li esse texto várias vezes, já tive a oportunidade de pregar, mas hoje eu estava percebendo o quanto Jesus foi duro com esses dois homens. Duro no sentido de dizer: meu, se toca. Em outras versões, o versículo 25 de Lucas 24, Jesus diz: ó nécios, nécio é louco, e tardios de coração. Jesus é muito duro com esses dois homens, porque eles abandonaram tudo. Domingo de manhã, o corpo sumiu. Domingo de manhã as mulheres foram perfumar o corpo não estava lá, a pedra estava removida. As mulheres saem esbaforidas, dizendo: olha, ele não está lá mais. Os homens vêm, mas nesse interpérie de ele está, não está, dois homens abandonaram tudo. Abandonaram tudo, porque a gente é assim. Quando a gente não entende, quando a gente não lembra, quando alguma coisa não sai como a gente queria, é mais fácil abandonar, é mais fácil largar, é mais fácil jogar tudo para o alto, é mais fácil encontrar um culpado, é mais fácil mudar a vida, é mais fácil. Esses dois homens largaram tudo, abandonaram seu ministério, abandonaram sua igreja, abandonaram sua fé e foram andando porque afinal de contas Jesus não fazia mais sentido. A fé não fazia mais sentido. E aí a gente olha para esses dois homens, e a gente olha para a quantidade de pessoas que se desviam hoje. Gente que um dia já foi fervoroso na fé, já chorou no altar, gente que já falou: eu mato e morro pela minha fé. E você olha para a pessoa hoje e você fala: meu Deus, cadê? Cadê essa pessoa? Onde está? Cadê? Está irrecuperável, irreconhecível. Muitos abandonaram a igreja, abandonaram a fé, muitos não oram, muitos fizeram da vida cristã, reduziram a vida cristã a um caminho de Emaús. O caminho de Emaús representa aqueles que simplesmente não faz mais diferença. Não faz mais diferença Jesus, não faz mais diferença a fé, não faz mais diferença estar em Jerusalém, não faz mais diferença ser discípulo. Eu vou para Emaús. O que é Emaús? Não é nada. O que tem em Emaús? Não tem nada. Mas eu estou tão perdido que eu saio andando. E são essas palavras que Jesus diz para esses homens: vocês são loucos e duros de coração. Vocês são loucos e duros de coração. Vocês se perderam. Vocês se perderam em tudo. Vocês esqueceram quem eu sou. E eu morro de medo, irmãos, de um dia no caminho da minha vida encontrar Jesus. Jesus fala: você é louco, Diego. Você é louco. Você está misturando a realidade que é a minha voz com o que o mundo diz. Você é um duro de coração. Você é um bicho ruim. Você não entende o que eu faço.
Esses dois homens, eles estavam desviados. Eles largaram tudo. Eles viram Jesus, ouviram Jesus, sentiram Jesus, foram convertidos ao cristianismo. Mas num final de semana, que as coisas não aconteceram como eles queriam, eles desviaram. Eu vou te dar aqui, baseado nesse texto, alguns indícios, alguns motivos que podem levar você a se desviar. Alguns motivos que podem levar você a largar tudo. E vou dizer, não menospreze, porque a minha Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nunca bata no peito. Uma vez uma pessoa entrou na minha sala e falou assim, essa pessoa saiu de uma casa de recuperação, há muitos anos atrás, muitos anos, entrou na minha sala e falou, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo, eu não caio mais, eu venci as drogas, eu me sinto forte. Eu disse, meu irmão, não faça isso, não faça isso, não diga que você é forte, não diga que você venceu nada, diga que você precisa da misericórdia de Deus, diga que você é fraco, que você precisa de Jesus todos os dias. Não bata no peito e diga que você aguenta. Você não aguenta. Essa pessoa não está mais entre nós. Essa pessoa não está mais viva, porque ela matou no peito algo que ela não tinha o direito. Quando eu olho para esses homens, a primeira coisa que eu vejo que fez eles desviarem, lá no versículo 13 e 14, eles estão saindo de Jerusalém desolados, e diz, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Eles estavam andando 11 quilômetros a pé. 24:14. No caminho eles... Sabe a primeira coisa que pode desviar você? Fala comigo, conversa fiada. Eu não sei o que eles estão conversando. Eu só sei de uma coisa, que essa conversa está matando a fé. Essa conversa está matando a convicção. Essa conversa está os afastando de Jerusalém. Essa conversa está fazendo eles esquecerem quem é Jesus. Jesus se tornou alguém do passado. Essa conversa está matando. O que tinha em Emaús? Não tinha nada. Emaús era uma aldeia inexpressiva, pequena. Não tinha história, não tinha nada. E eu só sei que no meio desta conversa, eles estão indo. Tome cuidado com as conversas que você tem. Tome cuidado com as conversas que você costuma ter. A Bíblia fala muito de Cleopas aqui. Eu não sei qual dos dois era mais incrédulo, mas a Bíblia cita Cleopas. E a Bíblia diz que eles iam conversando. E essa conversa ia os afastando de Jerusalém, e os afastando do propósito, e os afastando da presença, e os tornando loucos e duros de coração. Que conversas você tem? Que tipo de pessoas você conversa? Que tipo de assuntos você tem? Igreja não é política. Vida com Deus não é comunidade. Nós não somos neutros. A gente precisa entender que tipo de conversa nós estamos tendo, porque tem muita conversa gostosa, legal, agradável, que está me tirando de Jerusalém, está me arrancando do propósito, está me tirando da vida com Deus. Eu converso, eu dou risada, eu brinco, eu converso, mas cada dia, cada passo, cada minuto, eu estou mais longe. Ter amigos é saudável, ter pessoas com quem desabafar é saudável, mas cuide-se, há muitos Cleopas perto de você, muitas pessoas mal resolvidas em relação a Deus, muitas pessoas mal resolvidas em relação à oração, em relação à vida com Deus, e elas vão começar a dizer o seguinte, que aquilo que você deveria entregar à sua vida, já não vale mais a pena. Ah rapaz, esse negócio de igreja não vale a pena, esse negócio de fé é bobagem, esse negócio de servir a Deus é coisa de doido, esse negócio de santidade é bobagem, o negócio é curtir. Tome cuidado com os Cleopas que estão no seu caminho. Tome cuidado, porque Jesus olhou para esses homens e falou, vocês são loucos e duros de coração. Tome cuidado, porque Jesus é severo com eles. Que tipo de conversa você anda tendo? Que tipo de assuntos? Com quem você conversa? Que tipo de coisas tem alimentado a sua alma? Olha quem você já foi um dia. Olha onde você já esteve um dia. Olha quantas promessas você já teve. Olha quantas vezes Deus já falou que ia te usar. A gente tem um hábito de montar comitês de crise.
A gente tem um hábito de se aproximar de gente diferente da gente em relação ao propósito de Deus, mas muito próximo em relação às nossas dores, muito próximo em relação aos nossos traumas, aos nossos vazios. Eu quero dizer, tome cuidado com as suas conversas. 11 quilômetros conversando sobre o quê? Sobre um Cristo que não ressuscitou? Sobre um Cristo que mentiu? Porque eles estão desistindo. Para eles Jesus foi uma fraude. Para ele Jesus não serviu de nada. Que tipo de conversa você tem? Vou te dizer uma coisa: antes só do que mal acompanhado. Cuide das suas conversas. Loucos e duros de coração nascem de conversas atrapalhadas. Cuidado com as suas conversas. Cuidado com a sua cegueira espiritual. No versículo 15 de Lucas 24, enquanto eles conversavam e discutiam, quem apareceu lá? O próprio Jesus. Eles estão indo embora de Jerusalém porque Jesus está morto, porque Jesus não existe mais, porque o corpo sumiu. Mas enquanto eles vão conversando, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles estão tão compenetrados neles mesmos, eles estão tão compenetrados na humanidade, na dor, na decepção. Eles estão tão querendo falar deles, do como eles se sentem, que Cristo aparece ali. Cristo não aparece ali em forma de fantasma. Ele é o mesmo tom de voz, é a mesma cor de pele, é o mesmo cabelo, é o mesmo olho, é a mesma altura. Mas eles estão tão focados na sua própria dor, eles estão tão focados naquilo que está acontecendo fora deles, que eles não conseguem ter uma ligação com Deus. Eu vou te dizer uma coisa: se você não tiver visão espiritual, você não aguenta servir a Deus, porque o mundo é cruel, as pessoas são cruéis. Não dá para controlar os efeitos. O diabo não vai deixar de fazer o bom trabalho dele, que é roubar, matar e destruir. As coisas que você vive vão te frustrar. Tem que ter uma hora que você vai fechar os olhos, vai dizer: Pai, mostra-me a tua glória. Senhor, eu não aguento mais, porque de um lado um reclama, do outro lado o outro desvia, do outro lado o outro bebe, do outro lado um morre, o outro nasce, do outro lado um perde, o outro ganha. A vida é uma loucura, a vida não é um conto de fadas. E se eu não conseguir nos caminhos da minha vida encontrar Jesus, eu vou enlouquecer. Sabe por que nós nos tornamos pessoas loucas e duras de coração? Porque a gente parou de perdemos a nossa conexão com Deus. A gente não ora mais, a gente não sente mais. Jesus está do nosso lado falando com a gente não conhece, a gente não sente, não percebe. A barriga não dá mais frio na barriga, não dá aquele arrepio, não dá aquela vontade de clamar. Acaba o culto, a gente vai embora como se tivesse ido no shopping. A gente não ora em casa, a gente não reconhece. Esses dois homens estão tão focados na sua dor, que Jesus tanto faz como tanto fez. E eu vou te dizer uma coisa: voluntário, mais do que servir na igreja, ame Jesus. Líder, mais do que servir na igreja, ame Jesus. Membro, mais do que estar aqui de quinta e domingo, ame Jesus. Reconheça a voz do teu mestre, observe. Ele olha para Jesus, olha que cena patética. Eles olham para Jesus e falam: ué, você é o único que não sabe o que aconteceu? E Jesus fala: o que aconteceu? Crucificaram Jesus. Eles estão falando com Jesus. Eles estão falando com Jesus e estão perguntando para Jesus, que ele não sabe o que aconteceu, que mataram Jesus. Se a gente não tem visão espiritual, a gente é enganado. Por que você não está indo para a igreja? Porque eu estou chateado. Por que você não estou te vendo? Porque eu estou frustrado. Por que você não... não tem sentido, eu não consigo enxergar Jesus, eu não consigo. Pelo amor de Deus, abra a sua visão espiritual. Jesus é vivo, Jesus é real. Senão nós vamos fazer papel de ridículo. Cuide das suas conversas, cuide da visão espiritual, clame a Deus. Fala: Senhor, acima de pastor, acima de líder, acima de voluntariado, acima de lírio, eu quero encontrar a tua presença. Eu preciso encontrar a tua presença, eu preciso servir o Senhor. Essa igreja, meu irmão, não é para a gente ser empresa, não é para a gente se reunir de quinta e domingo, não. Essa igreja é para a gente conhecer o céu, é para a gente conhecer Jesus, é para a gente acordar numa segunda-feira, enfrentar capeta, Satanás e dizer: eu sei quem é o Deus da minha vida, eu sei quem é o Deus da minha vida. Eu estou vendo uma fase amarga, eu estou vendo uma
uma fase, sabe, tem fases que as palavras das pessoas não nos confortam. Tem fases que você abre você não quer nem se levantar da cama, mas você enxerga o trabalhar de Deus. Você come do maná de Deus. Deus fala com você através de um pássaro, através de uma criança, através de um amigo. Deus te encoraja. Não tem motivo nenhum para estar em pé, mas você tem visão do Espírito. Você sabe que mesmo sem entender, Deus trabalha. Você sabe que mesmo sem ter uma resposta, Deus está ali. E aí todo mundo diz para você: descansa um pouco, para um pouco. E você diz: eu não vou sair de Jerusalém, porque ainda que eu não entenda, Ele diz que estaria comigo. Ainda que eu não veja o corpo, eu sei que o milagre está aqui. Ainda que eu não consiga entender por que fui demitido, ainda que eu não consiga entender por que estão fazendo isso comigo, eu sei de uma coisa: em algum lugar Ele está. O corpo não está no túmulo, significa que Ele está vivo. Em nome de Jesus, volta para Jerusalém nesta noite. Volta para Jerusalém nesta noite. Há uma luta espiritual para te tirar de Jerusalém. Há uma batalha para te arrancar. Há uma batalha para você se tornar uma pessoa comum. Há uma batalha para você ter um coração duro e uma cabeça doida. Uma cabeça tão doida de que você na frente de Jesus vai dizer: eu não acredito mais, eu não acredito mais. Jesus está na tua frente, te sustentando, cuidando de você, e o teu coração incrédulo está dizendo: eu não consigo crer mais, eu não consigo adorar mais. E Ele está dizendo: mas eu te livrei da morte ontem, mas eu te livrei do acidente de carro ontem, mas eu te livrei de um assassinato ontem, mas eu tirei o devorador ontem. Como é que você está dizendo que eu não estou aqui? Você só está em pé porque eu estou aqui, diz o Senhor. Ele está aí. Cuidado com as conversas, cuidado com a cegueira espiritual. Dobra o joelho e fala assim: eu só vou me levantar quando eu te sentir. Cuidado com a tristeza. Fala para o seu irmão: cuidado com a tristeza. Lucas 24:17. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com o rosto. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus tinha morrido. Eles estavam tristes porque a multidão gritou Barrabás ao invés de gritar Jesus. Eles estavam tristes porque o corpo sumiu e não havia resposta. Eles estavam tristes porque na perspectiva deles a vida seria diferente. Crente triste é crente fraco. Crente triste é crente fraco. A tristeza tem hora para passar. O choro dura uma noite. Não dá para você ficar triste muito tempo, não. Você está no meio de uma batalha. Não dá para você ficar. Deus respeita você ficar triste uns dias, mas você tem que se levantar. Crente triste é crente fraco. Eles estão tão tristes, que eles estão tão tristes, eles estão fracos. E quando você está triste, você quer se isolar. Quando você está triste, você quer largar Jerusalém. Quando você está triste, você não quer ver ninguém. Cuide-se, irmão. Cuide-se. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Não deixe a tristeza tomar conta de você. Não deixa, lute. Lute, porque você vai jogar tudo para o alto. Lute. Não brinca, porque o diabo sabe arrebentar uma pessoa fraca. Eu não estou falando para você ter medo dele, não. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Crente saudável, ele se levanta. Crente saudável está sangrando, está chorando, mas ele fala: Senhor, Tu és a minha força. Ele não confia no homem, ele não espera de pessoas. Agora, crente fraco não segura o rojão. Vivemos hoje uma época de pessoas fracas, pessoas que não podem tocar, gente de cristal, não suporta, não consegue, não suporta. Tomar cuidado, porque todos nós vamos sofrer muito ainda nessa vida. Fala comigo: eu preciso me fortalecer. Cuide dessa tristeza. Não ignore essa tristeza. Não permita continuar vindo na presença de Deus com essa tristeza. Pastor, eu não consigo tirar. Mas você consegue controlar a tua boca? Não consegue. Comece a adorar a Deus mesmo triste. Comece a louvar a Deus mesmo triste. Continue vindo à igreja mesmo triste. Continue adorando mesmo triste. Vai ler a Bíblia mesmo triste. Vai louvar a Deus no carro mesmo triste. Vai servir a Deus mesmo triste. Vai lá. Você não consegue tirar a tristeza, mas você sabe andar, você sabe falar, você sabe louvar. Não saia de Jerusalém. A tristeza vai tentar te isolar. E tem gente aqui a ponto de sair. Deus está dizendo: não saia, não perca. Loucos, incrédulos, homens tristes, mulheres tristes, eles estão tristes. Sabe outra coisa que eu vejo neles?
Saudosismo. Fala comigo, saudosismo. Versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntou, que coisas? Por que vocês estão tristes? Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu ele. Olha o que diz. Ele era... Estou no versículo 19 de Lucas 24. Ele era, fala comigo, ele era. É passado, presente ou futuro? Ele era. Ele era profeta. Ele era poderoso. Ele era poderoso em palavras, diante de Deus e do povo. E quem ele é hoje? Nada. Ele era. Ele era. Jesus falou diversas vezes que ia voltar. Jesus deu vários avisos para eles que ia ressuscitar. Jesus não deixou eles sobre aviso. Eu vou te dizer uma coisa. A gente faz cara de sonso, mas tudo que a gente enfrenta, Jesus já nos preparou. Se você prestar atenção, Ele já nos preparou. Ele já falou com a gente. Ele já usou pessoas. Jesus tinha avisado tudo o que ia acontecer. Mas agora, o tempo bom ficou no passado. Mas agora a fase boa ficou para trás. Ele era varão, ele era poderoso, mas agora já era. Irmãos, cuidado com o saudosismo. Cuidado com as lembranças. Cuidado quando você idolatra o passado, idolatra fases e diz, o melhor da minha vida já se foi. Jesus vai chamar você de louco, de coração duro. Cuidado quando você põe num pedestal aquilo que Jesus já encerrou. Cuidado quando você diz que Deus não é mais poderoso como foi antes. Cuidado quando você fica lembrando de cultos antigos, movimentos antigos, e você diz, como era bom aquele culto, como era bom. Cuidado, cuidado quando você lida com Jesus como era. Eu era usado por Deus, eu era cheio do Espírito Santo, o meu Deus era o Todo-Poderoso. Ah, que lindo aquela época que Ele me abraçava. Cuidado, porque isso vai te arrancar de Jerusalém. Ele era, mas Ele também é, e sempre será. Ele não está morto, Ele está vivo. E Deus manda eu te dizer hoje, tire o saudosismo da sua vida. Tire o saudosismo, feche as gavetas, feche os baús. O melhor de Deus está por vir. O dicionário define saudosismo como culto ao passado. O que é saudosismo? É cultuar o passado, é levantar o passado, é endeusar o passado, é colocar o passado como algo nobre, algo melhor. Mas o nosso Deus não está morto. Jesus continua avivando pessoas. Jesus continua tirando pessoas do crack. Jesus continua curando vidas. Jesus continua pegando pessoas tortas. Eu sei que você já ouviu muitos milagres ao longo da sua vida, mas Ele continua, Ele continua. E eu quero dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. Tira o saudosismo, para de se lamentar, fecha o que Deus encerrou, encerra. O que Deus jogou fora, joga. O que Deus pôs o ponto final, coloca. E busca o melhor de Deus. Ele era, não, Ele não era, Ele é. Ele é. Esse culto pode ser o melhor culto da sua vida. Hoje você pode receber uma unção que você nunca recebeu. Deus pode te batizar com fogo do céu nesta noite. Deus pode te dar dons esta noite. Deus pode fazer um milagre na sua vida nesta noite. Deus pode te dar a maior revelação da sua vida, porque Ele não é menor hoje do que foi ontem. Ele é o mesmo. Em nome de Jesus, tem uma força tirando você de Jerusalém. Tem uma força levando você para Emaús, tentando tornar você um louco, desvairado, uma pessoa com o coração duro. E a voz de Deus veio gritar hoje, tira os olhos do saudosismo. Esses homens perderam a esperança. Versículo 20 e 21. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele. Nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção. Irmãos, naquela época, diferente de hoje, os defuntos eram colocados em rochas. E a morte oficial da pessoa era constatada só no terceiro dia. Por isso que no domingo de manhã as mulheres estão indo no túmulo, porque havia um ritual de evitar que as pessoas fossem enterradas vivas. Então até o terceiro dia havia uma expectativa. Será que morreu ou não morreu? Por isso que as mulheres vão no domingo de manhã perfumar o corpo, porque é o último dia de prazo para realmente constatar, acabou, morreu. E no domingo de manhã,
que todo mundo está na expectativa: será que morreu ou não morreu? Quando as mulheres chegam, o corpo não está mais lá. E eles dizem, preste atenção, nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção. Sabe por que as pessoas desviam da igreja? Porque perdem a esperança. De verdade, você crê que Jesus pode mudar a sua vida? Não responda rápido não, pensa um pouco. Você crê mesmo que Jesus pode ser tudo para você? A sua maior dor, a sua maior agonia, o seu maior lamento, o seu maior trauma, o seu maior impossível, de coração, você crê que Ele pode cuidar de você? Você crê mesmo? Você crê que Ele pode completar todos os buracos da sua alma? Você crê que Ele pode trazer sentido à sua vida? Uma vida equilibrada, uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de conforto em Deus, uma vida de prosperidade, não ter falta de nada, uma vida de completude. Você toma pancada, você apanha, você perde, mas dentro de você tem uma fonte inesgotável. Você crê que Ele é o sol da justiça, você crê que Ele é a esperança, você crê mesmo? Então por que você está saindo de Jerusalém? Então por que você não consegue ficar no lugar que Ele mandou você ficar? Então por que é tão difícil permanecer? Por que é tão difícil servi-lo de forma honesta? Se entregar mesmo? Por que é tão difícil? Olha como nós somos incoerentes. Amamos, mas não amamos sua obra. Amamos, mas não amamos o seu reino. Amamos, mas não fazemos o que Ele pede. Amamos, mas não nos afastamos do que Ele manda nos afastar. Amamos, mas não seguimos o que Ele mandou seguir. Amamos, mas estamos indo para Emaús. Porque na verdade a gente ama, mas não tem esperança. A gente ama, mas confia mais no remédio, confia mais no amigo, confia mais no contrato, confia mais no médico, confia mais no advogado. Cleopas está dizendo: eu achava que era Ele, e não é mais. Quanta gente indo para a cachaça, quanta gente se afundando no pecado, e dizia: eu fui 2 meses para a igreja e eu achava que era bom ser crente. Eu até tentei, pastor, eu até comecei, mas sabe o que acontece? As coisas não aconteceram do meu jeito. Ele não ressuscitou no tempo que eu queria. Eu quero que você entenda: nada pode nos separar do amor de Deus. É o que Paulo diz: nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o porvir, maior é o que está em nós. A esperança, dizem que é a última que morre, mas quando morre a esperança, um homem também morre. Não faz sentido estar aqui se a gente não tiver esperança nele. Você não larga o pecado, você não muda a vida se você não crê em Jesus, se você não crê que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, que Ele está vivo. Você não suporta o dia mau se você não crê em Jesus, se você não confiar nele, se você não esperar nele, se você não fechar os seus olhos e falar: minha alma, Jesus existe, Ele ressuscitou, eu vou entregar minha vida para Ele. Não é discurso não, eu vou entregar minha vida para Ele, eu vou dar tudo para Ele, eu vou deixar Ele fazer de mim o que Ele quer. Eu não estou nem aí para o que vão pensar. Eu vou me entregar minha vida. Eu vou ficar em Jerusalém. O corpo não apareceu, mas um dia Ele disse para mim que Ele ia cuidar de mim. Está tudo estranho, está tudo confuso, está tudo bagunçado. Não é a vida que eu esperava, não é o jeito que eu esperava, mas eu não sou louco. Ele não é louco. Ele falou para mim que cuidaria de mim, e o meu coração é sensível à voz de Deus. O meu coração vai ficar enrijecido para a voz dos homens, para a voz do capeta, para a minha voz, mas Ele disse que cuidaria de mim. E Deus manda dizer: começa a lembrar de tudo que eu já te prometi. Começa a lembrar por que você esqueceu, por que você está abandonando Jerusalém, por que você está indo para lugares nada a ver. Eu vou cuidar de você. Sabe o que mata um homem? Decepção. Repita comigo: decepção. Versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção. Você vai se decepcionar com gente, você vai se decepcionar com homem, você vai se decepcionar com pessoas, você vai se decepcionar com amigos, você vai se decepcionar com um monte de gente. Mas o pior, eles estão decepcionados com Jesus. A minha Bíblia diz que quem crê jamais será confundido.
Muitas pessoas abandonam a fé por decepções. Eu estou decepcionado. É a desculpa de hoje. Por que você não vai a uma igreja? Porque eu estou decepcionado. A primeira decepção tem que ser você mesmo. Porque você rebaixou a fé a uma pessoa. As pessoas vão falhar com você. Os lugares vão falhar com você. Mas você não pode deixar de acreditar no que Jesus disse. Você não pode deixar. Está decepcionado, a culpa é sua. Está chateado, a culpa é sua. Eu garanto que Jesus não falhou. Jesus nunca falhou. E não é porque você não entendeu que Ele falhou. Ele não tem obrigação de nos explicar nada. Ele não tem obrigação de sentar do meu lado e explicar o plano. Ele apenas pediu uma coisa: confia no propósito. Fique em Jerusalém. Fica lá. Seja firme. Fique firme. Fique firme, espere o tempo. Fique firme. Jesus nunca te decepcionou. E não vai te decepcionar. Volte para Jerusalém. Fique lá. Porque o que eu vejo nesses homens é uma descrença. Olha o que eles falam, e aqui eu encerro. Olha o que eles falam, Lucas 24, 22. Olha a incredulidade deles. Algumas mulheres nos deram um susto. Qual o susto? Elas falaram que o corpo não estava lá. Elas falaram que encontraram um anjo. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram que tinham uma visão. Mas eles estão zombando da visão das mulheres. Eles estão falando assim, é uma história fajuta. Eu não creio nisso não. Olha o 24. Não creram nas mulheres. Aí alguns dos nossos companheiros, os discípulos, Pedro e João, lembra de Pedro e João que foram ao túmulo? Foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres disseram. Mas não viram corpo. E eles disse, como vocês custam a entender? Jesus falou, como vocês custam a entender? Como vocês são loucos. Como vocês são duros de coração. Está na cara, eu estou falando que estava vivo. Eu estou falando para você, o anjo apareceu. Eu estou ali, eu estou contigo e você não crê. Quando é que a gente vai dar ouvido ao que Deus está fazendo? As mulheres falaram, nós vimos um anjo nos contar que ele ressuscitou, mas não foi suficiente para acreditar. Quantos recados de Deus vão ser necessários para você acreditar que Ele está vivo? Quantos recados, quantos depoimentos. Quão duro está o nosso coração e quão louco nós estamos. Como é que os olhos deles se abriram? E aqui eu encerro. Jesus estava muito pistola da vida com eles, nervoso. Só que aí Jesus ia, tchau. E aí eles falaram, tá tarde, fica com a gente. Até então, eles não imaginavam que aquele homem era Jesus. E Jesus, de tanto que eles insistiram, Jesus ficou com eles. E aí Jesus entrou na casa, pegou um pedaço de pão. Lembra dessa cena? Que fez lá no cenáculo? Jesus pegou um pedaço de pão, partiu e disse... E deu graças ao Pai. Quando Jesus partiu o pão, aqueles dois homens disseram, é Ele, é Jesus. E Jesus sumiu, desapareceu. O que eu quero dizer? É que a única forma de deixarmos de ser duro de coração, a única forma de nós entendermos que temos que parar de ser loucos, doido, brigando por coisa idiota, ficando bravo por bobagem, chorando por coisas que não vale a pena, entristecido por coisas que eu deveria me alegrar, é insistir para Jesus ficar perto de mim. Os olhos deles se abriram quando eles insistiram. Fica comigo, fica comigo, Jesus, fica comigo. Olha, hoje nesse culto, Jesus veio atrás de você nesta noite. Nesse culto,
Jesus está ouvindo as suas queixas. Tem muita gente aqui cheio de queixa. Eu não estou entendendo, eu estou triste, eu estou abatido. Jesus está falando ao seu coração, porque Jesus pregou para esses homens. Mas Ele espera uma coisa: convide Ele para ficar perto de você. Convide Ele. Eu não sei o quanto você já andou. Esses homens andaram 11 quilômetros. Foram 11 quilômetros andando para longe do lugar que deviam. Eu não sei há quantos anos você se afastou. Eu não sei quantas coisas você fez. Eu não sei quão distante você está. Mas Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu do plano. Ele veio atrás de você. Ele veio atrás de você no caminho da desistência. Ele veio atrás de você no caminho da dor. E hoje Ele manda eu dizer: filho, eu vou partir o pão aqui, aleluia. Eu vou partir o pão para que você recupere o seu chamado. Eu vou partir o pão para que você recupere o seu ministério. Eu vou partir o pão para que você lembre quem eu sou. Eu vou partir o pão para você calar a sua alma e dizer: meu Deus está vivo. Eu vou partir o pão para que você lembre os teus medos, que eu sou maior do que eles. Eu vou partir o pão para que você diga para o teu impossível: Jesus é maior. Eu vou partir o pão para que você pare com as conversas fiadas e volte para Jerusalém, porque logo logo será derramado um poder que você nunca antes viu. Logo logo eu vou derramar um poder de Pentecostes. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Liga o teu pensamento em Deus. Nós não podemos nos tornar loucos. Nós não podemos nos tornar loucos, insensíveis, brigando por coisas idiotas, se afastando. Olha as conversas. Cadê a esperança? Para onde você está indo, pelo amor de Deus? O que você está fazendo da tua vida espiritual? Você rebaixou Deus ao quê? Jesus está dizendo: por que você saiu de Jerusalém? Por que você saiu de Jerusalém? Porque a vida está difícil? Por que você voltou a beber? Por que você voltou a fumar? Por que você mudou seus hábitos? Você sabe quão difícil foi a tua conversão? Você sabe que obra linda eu fiz na tua vida? Você sabe como eu te lapidei, como eu te usei? Você já ouviu minhas palavras? Você já sentiu a minha presença? Você já me abraçou? Você já quis entregar tudo para mim? Você sabe como eu sou o teu Deus? Você sabe o quanto eu te amo? Por que você está se afastando? Por que você está se afastando? Por que você está indo para um lugar que eu não quero? Mas eu te trouxe aqui para te resgatar, meu filho. Meu filho, larga esse caminho de Emaús. Isso que você está pensando não é verdade. Eu não te abandonei. Isso que você está pensando não é verdade. Eu não te deixei. Eu estou aqui, filho. Filho, isso que colocaram na sua cabeça é mentira de Satanás. Eu continuo mesmo hoje. Eu continuo fazendo milagres. Eu continuo curando o coração. Eu continuo enchendo uma pessoa de alegria. Na minha presença há óleo. Na minha presença a vida, na minha presença a completude, na minha presença há uma paz que excede o entendimento. Filho, tudo que te contaram é mentira. Há uma batalha para a sua vida, há uma batalha para te destruir, há uma batalha para te destruir, te arrebentar. Querem tirar você de Jerusalém, porque você na minha mão é usado, porque você na minha mão é poderoso, porque você na minha mão é cheio, porque você na minha mão é imbatível, porque você na minha mão o diabo treme, e você não pode duvidar do que eu disse. Não duvide do que eu disse. Não duvide do que eu disse. Não duvide do que eu te prometi. Volte, volte, volte. 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 Renova a tua aliança comigo. Cadê teu dom? Cadê teus dons? Cadê aquela vontade de ficar em Jerusalém? Larga o pecado hoje, porque sem santidade você não vai me ver. Sem santidade você não me vê. Rompa com o pecado hoje. Diga não mais para o pecado. Se afasta de conversas ruins. Se afasta. Se afasta. Feche os seus olhos.
Alguns estão perguntando onde Deus está. Deus está no meio da sua maior dor. Se você chamá-lo, se você parar de se afastar, se você parar de ser um saudosista e você se entregar verdadeiramente, Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai mudar a minha história. Quero que você coloque a mão no seu coração, mesmo sentado, e comece a dizer: Senhor Jesus, vem até a mim agora. Comece a chamá-lo, chame: Jesus, vem até a mim agora. Vem até a mim agora. Onde Ele está aí. Vem até a mim, Senhor. Vem até a mim, Senhor. Vem até a mim, Senhor. Chama Ele para entrar na sua vida. Chama Ele. Chama Ele para entrar na sua casa. Chama Ele. Chama Ele para fazer um milagre na sua vida. Chama Ele. Chama Ele. Chama Ele. Para de ser doido. Para de ser doido. Para com essas conversas doidas. Para com essas conversas sem pé e nem cabeça. Para de ficar enfeitando o pavão. Para de dar desculpa. Para de dizer que você está largando tudo porque você não consegue crer. Para com essa conversa fiada. Chama Ele. Ele te ama, Ele está vivo. Uau, que bênção. Tenho certeza que Deus falou com você nessa pregação. Se você ouviu a voz de Deus com humildade, tenho certeza que algo já está brotando no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Se você puder, me siga nas redes sociais. Será uma alegria dividir a palavra de Deus com você. Até a próxima. I've seen the clouds and felt the wind, whispers of places I've never been. The world below is far from here, but in the sky I have no fear. I spread my wings and I take flight, chasing the horizon out of sight. With every mile, the world feels wide, and I'm alive, I'm ready for the ride. I've learned to fly with nothing to lose. The stars are mine and the sky's my muse. Sky's the limit, we're bound for the light through
limit. We're bound for the light through the clouds. We'll take flight, there's no end, just the open air. Sky's the limit. We're almost there, we'll rise above. Let the wind take us high, no turning back. Just the endless sky where dreams are free, where hearts collide. Sky's the limit. Let's take this ride. Sky's the limit. We're almost there. Sky's the limit. Let's take this ride.